Bom dia, intergaláctico! Seja muito bem-vindo a esse 18 de março, terça-feira, com uma lua cheia em Escorpião. Tava aqui te esperando e me lembrei de umas frases que eu fui ouvindo ao longo da minha vida que eu nunca parei pra ver de fato o significado delas, assim, sabe? Pareciam tão óbvias que eu não parava pra raciocinar muito. São três. A primeira é: entre 2 dias tem uma noite. Ou o sol sempre nasce de novo. E tem a terceira que é: todos os rios correm para o mar. Em vários momentos da vida, eu lembro de ter resgatado esses ditados que foram aparecendo como um mecanismo de me fazer lembrar que era preciso continuar seguindo em frente. O que eles querem dizer para a gente de uma forma muito simples é que sempre tem um momento de pausa, mas ao mesmo tempo, tudo continua seguindo um fluxo que precisa seguir. Se a gente entender que tudo que acontece fora também acontece dentro, e se a gente parar para olhar com calma a natureza, por exemplo, a gente pode aprender tanta coisa observando como a regeneração acontece. Como as folhas caem, mas a árvore continua ali viva. Como a noite chega e depois vem o dia. Como as marés se alternam, como o vento troca de direção e até de temperatura, mas continua a ventar. E vários, etc. Se a gente escolher observar isso tudo e trazer essa realidade para dentro, isso pode nos ajudar a respeitar as fases e os momentos e nos cobrarmos menos. Diminuir a autocrítica, principalmente a cobrança que a gente tem de estar sempre entregando tudo no auge da eficiência, da produtividade. Quem foi que criou isso, gente? É totalmente desencaixado da natureza. Observa que isso não tem nada a ver com abrir mão da responsabilidade, mas tem a ver com entender que nós também somos natureza e nós temos ciclos que precisamos respeitar. A gente só pode fazer o nosso melhor em cada momento, mas ainda assim precisa existir uma noite entre 2 dias. Se é óbvio, por que a gente não faz? Não importa o quão grande seja a minha vontade de sempre ver a luz. A verdade é que não tem o que eu possa fazer para deletar a noite e somente ter os dias na minha vida. É preciso viver os ciclos como eles são. Podemos sim aproveitar cada oportunidade, cada estação e cada momento sabendo que eles não vão durar para sempre e que sempre haverá fases. Podemos entender essas fases, porque aí a gente consegue entender o movimento que cada uma delas nos convida. Vivemos num mundo tão acelerado que é fácil a gente acelerar junto. A gente fica querendo abraçar o mundo com os braços sem perceber que ao forçar esse processo, a gente acaba com dor nos ombros, no lombo e sem conseguir de fato dar o abraço. Hoje nós temos um dia excelente para reflexão, para tentarmos descansar um pouquinho e aproveitar os momentos entre fases. Como quando a gente está na praia, aproveita entre uma onda e outra para dar uma baixada e molhar a cabeça sem ser arrastado ou tomar o famoso caldo. Aqui no Rio de Janeiro é caldo, na sua cidade como é que fala? Quando a onda vem te chulapa tudo que você termina com biquíni na cabeça, de bananeira. Pois é, nós precisamos da calma às vezes, mesmo em dias produtivos, mas a gente se esquece como é estar nesse estado de calma. Por muitas vezes, a gente se sente até culpado quando a gente não está fazendo alguma coisa que a gente considera produtivo, quando a gente não está entregando. A gente fica ali pensando na quantidade de louça que tem na pia, ou no trabalho que a gente vai enfrentar no dia seguinte, quando a gente chegar na empresa. E o descanso é tão importante. Inclusive, os cientistas defendem que nós temos que ajeitar a nossa vida ao redor do nosso sono, e não somente dormir o que for possível. Se o seu relógio biológico te pede mais horas de sono, tenta respeitá-lo sem culpa, dentro do possível, óbvio, né? Um sono de qualidade está associado com longevidade, proteção contra doenças, equilíbrio hormonal e emocional. O mesmo serve para uma boa alimentação e hidratação. Se você tem dificuldade em dar pausas nos seus dias, talvez seja uma ideia você colocar uns alarmes no seu telefone, te lembrando de cuidar um pouquinho de você. Lembra que o mundo nos trata como a gente se trata. Então, cuidar de nós mesmos não é luxo, é saúde. E se a gente não cuidar da nossa saúde por escolha própria, uma hora você pode ter certeza que o seu corpo vai vir te cobrar. E você vai ter que fazer isso na marra. E aí, pode ser que seja bem mais complicado de resolver.
Bom, entendido isso, agora o nosso mensageiro do universo, Valdemar Falcão, vai contar pra gente tudo o que tá acontecendo lá em cima. Céu do dia 18 de março de 2025. Nessa terça-feira, o panorama muda bastante, porque a Lua amanhece já lá pelo meio do signo de Escorpião e formando um trígono com o Marte que está em Câncer. Então isso traz assertividade, confiança, iniciativa e sem perder a sensibilidade. É interessante que o Marte é o corregente do signo de Escorpião, né? Antes de se descobrir Plutão, era ele que regia Escorpião. Então, de novo, é um aspecto forte, quase que uma compensação da segunda-feira. E de resto, seguem os mesmos aspectos, né, que já foram mencionados. A conjunção entre o Mercúrio e a Vênus, nos dando capacidade de diálogo e de um diálogo carinhoso, cuidadoso. E também o trígono entre o Marte e o Saturno, que já foi mencionado. A gente pode dizer que é um dia suave e, ao mesmo tempo, pode ser um dia muito produtivo, por conta dessa triangulação do Marte com Saturno. Perfeito, resumindo então. 1. Aproveita essa energia de produtividade dessa terça-feira e lembra de respeitar o seu ciclo. Ele é individual. Eu não tenho como dizer o que você está passando por aí, o que o outro está passando por lá. Só você tem como saber. Escuta o seu corpo. Cuida dele, porque ele tem passado por tantas mudanças ultimamente, tem segurado tanta barra, né? Não, junto com você, te ancorando aqui nessa Matrix. Olha, entre 18 e 23 horas, eu tô falando do horário do Brasil, se você tiver em outro fuso pode fazer a conversão de horário, o acúmulo dessa energia pode estar mais alto. Então você pode perceber uma baita vontade ali, uma disposição para resolver pendências. Se for o caso, aproveite, organiza o seu dia e equilibra a maneira como você vai aproveitá-lo. 2. Se você quiser me contar como é que anda a sua vida por aí, use os comentários aqui para dividir. Vamos voltar com o nosso papo de alma, um lugarzinho para você perguntar, para trocar ideia sobre algum desafio que esteja difícil aí ultrapassar, alguma questão sua que esteja te engasgando e você precisa colocar para fora e não tem com quem conversar. Quem sabe um papo entre almas afins não te ajude a pensar em novas respostas. Um de nós aqui do Planner Astral vai te responder e eu espero sinceramente que te traga um alívio. Parece terapia, não parece? Mas veja bem. O Planner Astral adverte, o papo de alma não substitui seu psicólogo. Ao aparecerem os sintomas, agende a sua consulta com um profissional. A ideia aqui é colo quente e papo de alma para alma. Vamos nessa? Faça uma terça-feira produtiva, respeitando o seu momento por aí, que eu respeito o meu por aqui. Até amanhã.